Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, as tuas misericórdias são renovadas sobre a nossa vida. O Senhor é fiel e bom. Eu peço ao Senhor que dê graça e o Senhor me abençoe e nos abençoe nesta manhã na ministração desta palavra, deste tema. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu me ajustar aqui, gente, porque o meu cachorrinho aqui tá fazendo barulhinho. Espera só um pouquinho. Vai. Pronto. Cheguei. Vamos lá. Então vamos pro texto, gente. 1 Samuel 15. Eu vou ler alguns versículos apenas. Olha lá. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Vamos ver o que é que diz. Versículo 1 ao 3. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a orientação do Senhor. Versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Continuando aqui. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era de bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Que forte isso, hein, gente? E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Versículo 18 agora, quer ver? Olha só, gente. Olha só. Versículo 18. Diz o seguinte, versículo 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou o líder das tribos de Israel? Você não se tornou líder? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag e o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor Deus em Gilgal. E olha só o versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que forte isso, gente. Que forte. Não é verdade? Mas vamos lá. Eu queria pensar com vocês algumas coisas. Bom, perguntaram se está travando. Aqui não está travando, não. Uma dica para vocês: usem o 3G ou 4G. Tá? É melhor.
Assim trava menos. Mas vamos pensar aqui algumas coisas. Eu queria perguntar para vocês. Gente, é fácil obedecer? É fácil obedecer? Responda para mim, sim ou não. Você acha fácil obedecer? Responda, sim ou não. Vamos lá. Eu quero ler aqui. A Van disse não, a Roseli disse não, Moema disse não, a De Paula disse não, Síbila não, Ilma não, o Rô Ferreira, a Rô Ferreira não, Juliana não. Ok? Podem ir colocando. A Joyce Souza não, Luciane não, Glauber não. Boa. É fácil obedecer essa pergunta? É fácil? Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Quando você era criança, que sentimentos que você tinha ao receber as ordens dos seus pais, dos seus professores, dos seus orientadores? Quando seu pai te dava uma ordem em casa, como é que você recebia isso? Você recebia bem? Hein? Essa é a pergunta. Quando você era criança, que sentimentos que você tinha ao receber as ordens dos seus pais, dos seus professores, dos seus orientadores? Era fácil, gente, obedecer? Que sentimento que você tinha? Qual é o sentimento? Olha lá, a Andréa disse que ficava brava. A Moema disse que ficava com raiva. A Juliana disse que não recebia bem. Olha lá, raiva, respeito. Outro disse como obrigação. Outra pessoa está dizendo irritação. Outra pessoa disse detestava. Eu não gostava, não. Tinha raiva, não concordava muitas vezes. Respeito e medo. Olha lá, obedecia por medo, ficava triste. Gente, é isso, revolta. A Lúcia disse que revolta. É, gente. Pois é. Outra pergunta. Quem primeiro se alegra na obediência? Quem primeiro se alegra? O que obedeceu ou quem mandou? Hein? Quem primeiro se alegra na obediência? Quem obedeceu ou quem mandou? Hein? Responde para mim. Quem primeiro se alegra na obediência? Quem obedeceu ou quem mandou? A Juliana disse quem mandou. A Joyce também, quem mandou. Pois é. Quem mandou. Isso, quem mandou sempre. Somos todos iguais, amigos. Então vamos lá, vamos pensar nesse assunto, que é um assunto muito interessante e tem muito a ver comigo e com você. Preste atenção, olha só. O que é que significa desobediência? Desobediência significa ausência de obediência, inobediência, insubordinação. Essa é a palavra. Desobediência é fazer o que alguém mandou que não fosse feito. Isso é desobediência. Traição, transgredir, infringir. A Bíblia diz aqui, nós vimos o texto, diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Não foi isso que a gente leu aqui? Esse trecho que nós lemos se tornou tão comum no meio evangélico e também no nosso vocabulário cristão, fazendo parte do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo parece muito distante da nossa realidade de vida. Então eu fico pensando, o que significa essa obediência e esse sacrifício? O que significa? Por que é melhor obedecer do que sacrificar?
Hum? O que é que significa essa obediência e esse sacrifício? Por que é melhor obedecer do que sacrificar? Amigos, para nós parece ser muito mais fácil sacrificar do que obedecer. Por quê? Porque quando nós sacrificamos, parece que isso se torna algo mais distante. Não há um envolvimento tão emocional. Apenas um envolvimento físico. É por isso que a gente prefere muito mais a autopunição, que é o sacrifício, do que a obediência. Quando nós estamos sacrificando, nós temos a ideia de que nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos mandou fazer. Nós pensamos, por exemplo, em fazer uma peregrinação, pagando promessas, é o sacrifício que nós precisamos fazer. Pensamos que ir ao culto, fazer as nossas doações, é o sacrifício que nós precisamos fazer. Enfim, nós pensamos que sacrificando, estamos obedecendo. Percebe? Essa é a ideia que muitas vezes a gente tem na cabeça. Que sacrificando, estamos obedecendo a Deus. O texto que nós lemos aqui mostra que na perspectiva de Deus há uma distância muito grande, gente, entre sacrifício e a obediência. Há uma distância. O que Deus quer é um sacrifício obediente, ou uma obediência sacrificial. Mas nunca um sacrifício para ocupar o lugar da obediência. Entende isso? Essa passagem bíblica que nós lemos, depois eu desafio você a ler melhor aí na sua casa, no seu trabalho, leia o capítulo todo de 1 Samuel 15, mas esse trecho que nós lemos, fala sobre o rei Saul, que foi um homem escolhido por Deus. Ele era alto, ele era um camarada de boa aparência, ele foi ungido rei, e certa vez Deus deu uma ordem a Saul através do profeta Samuel, dizendo que na guerra contra os amalequitas, tudo fosse destruído. Nada poderia ser poupado, nem ouro, nem a prata, nem o gado, nem as famílias, nada, tudo deveria ser destruído. E aí Saul não obedeceu totalmente a Deus. Ele tomou para si o melhor dos amalequitas. E aí a Bíblia diz que o profeta Samuel, lá no versículo 22, ele disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Veja, amigos, Saul rejeitou e desobedeceu a palavra do Senhor. Por isso, a Bíblia diz que ele também foi rejeitado por Deus. E sabe qual foi o final de Saul? Foi tão triste, gente. Ele perdeu o reino, ele perdeu a família, ele perdeu a própria vida. Porque a desobediência traz consequências seríssimas para a nossa vida. Mas a obediência a Deus é o segredo para nós termos uma vida vitoriosa. Então, qual que é a resposta de Deus para nós nessa manhã? Eu quero falar com vocês sobre os princípios sobre obediência. Eu quero falar 3 coisas com vocês. 3 coisas. 3. Anote aí. Olha só. Princípios sobre a obediência. Primeiro, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. Anote isso. Nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. Veja bem, não era costume numa guerra destruir tudo. Não era costume. O povo que vencia a batalha, ele tomava o melhor do povo inimigo. Ele pegava os tecidos, o ouro, a prata, os animais, os escravos. Isso era normal na época. A ordem de Deus foi contra tudo aquilo que era comum na época. Deus falou assim, destrua tudo. Isso não era comum. Então é possível, gente, que Saul, quando recebeu a orientação para destruir tudo, ele não compreendeu no seu coração, visto que isso não era um costume da época. A gente poderia pensar o seguinte: será que Deus não foi muito injusto mandando destruir tudo e todos? Será que Deus não foi injusto? Gente, a lição que nós temos que aprender aqui nesta manhã é que nós precisamos obedecer a Deus mesmo quando nós não compreendemos. Esse texto aqui nos ensina que quando obedecemos, mesmo não compreendendo,
Nós vamos caminhando com Deus e então Ele vai tornando as coisas claras durante a caminhada e nos faz entender que todas as coisas cooperam para um plano e um projeto específico dele na nossa vida e para a nossa vida. E aí eu pergunto para você, nessa manhã, qual é a circunstância que você vive hoje? O que é que te aflige? Hein? A mensagem que fica aqui para nós é que nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos a situação que nos cerca. Seja ela uma situação financeira, emocional, conjugal, familiar, seja o que for. Se obedecermos, mesmo sem compreender, Deus vai se revelar na nossa caminhada, Ele vai mostrar os seus propósitos. E aí nós vamos dizer o seguinte: Senhor, eu não estou compreendendo, mas eu estou obedecendo porque eu sei que o Senhor tem um plano bom para a minha vida. Eu não compreendo, mas eu vou obedecer. Porque eu sei que o Senhor tem algo especial para a minha vida, tem um plano bom. Sabe, quantos de nós, queridos, quantos de nós passamos por circunstâncias que nós não compreendíamos no momento, né? Mas depois as coisas foram ficando claras e aí nós entendemos o propósito de Deus naquela situação. Já aconteceu isso com você? No momento você não compreendeu. No meio das circunstâncias você não estava compreendendo e Deus estava te dando uma orientação. E aí depois que passou, né, se passou um tempo e você olhou para trás, você falou: ah, entendi. Por isso que Deus estava me orientando para seguir por aquele caminho. Mas no momento você não estava entendendo. Mas passou-se um tempo e as coisas foram clareando e você conseguiu entender o propósito de Deus naquela situação. Por que que muitas vezes obedecer, gente, se torna muito difícil para nós? Por quê? Porque normalmente, pense nisso, normalmente nós gostamos de pensar e calcular tudo aquilo que nós vamos fazer. E se as coisas não fizerem sentido na nossa mente e no nosso coração, a gente não quer obedecer, não. Tem que fazer sentido. Não era assim quando acontecia quando a gente era pequeno, quando criança? O pai e a mãe mandavam a gente fazer determinadas coisas e a gente pensava e calculava. Se aquilo não fazia um sentido aqui na cabeça, você não queria obedecer. Achava ruim. Assim nós somos. Por isso que a gente tem dificuldade. Por isso que obedecer se torna muito difícil para nós. E nesses dias, o que Deus tem desejado não é que façamos novos compromissos com Ele. Não é isso. Mas que nós comecemos a obedecer aquilo que Ele já nos pediu e ainda nós estamos teimando em obedecer. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós devemos ser obedientes no quê? Tantas coisas. Obedientes no amor, na bondade, obedientes na honestidade, no relacionamento, na convicção com Deus, na relação com o próprio Deus. Enfim, nós devemos obedecer e andar por fé e não por vista, entendendo que Deus tem um propósito, um plano bom para a nossa vida, mesmo que a gente não compreenda. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria deixar para o seu coração. Nós precisamos obedecer mesmo quando não compreendemos. O segundo princípio que eu vou deixar para o seu coração aqui: nós precisamos obedecer mesmo quando não concordamos. Anote. Eu falei, primeiro compreendemos, agora concordamos. Precisamos obedecer mesmo quando não compreendemos e agora mesmo quando não concordamos. Veja, Saul ele foi para a guerra. Ele ia lutar, matar, mas ele não estava concordando com a ordem de Deus, que era para destruir tudo. Deus havia dado uma ordem: vai, destrua tudo. Ele não estava concordando com isso. Provavelmente ele pensou ser um desperdício destruir o melhor do gado, das ovelhas, né? O melhor lá do ouro, da prata e outras coisas valiosas. Muitas vezes, sabe, gente, até compreendemos bem a orientação de Deus para nós, mas não concordamos. Aí tem o outro lado. Às vezes a gente não compreende, mas às vezes a gente compreende, mas a gente não concorda. Nós desobedecemos
muito mais a Deus por não concordarmos do que por não compreendermos. Normalmente, quando nós não compreendemos, nós nos lançamos por fé. E logo a gente diz o seguinte: seja lá o que Deus quiser. Eu não estou compreendendo, mas eu vou me lançar, seja lá o que Deus quiser. Mas quando a gente não concorda, a gente questiona. E então, a gente obedece pela metade. Como Saul fez aqui. Saul fez apenas aquilo que ele concordou. O que ele não concordou, ele não fez. Então, muitas coisas que nós realizamos no nosso dia a dia têm a ver com obedecer. Por exemplo, algumas pessoas não concordam em contribuir na sua comunidade. Tem gente que não concorda. Para que eu vou dar dinheiro para a igreja? Ou até dão algum valor, mas não dão tudo aquilo que eles poderiam dar porque eles não concordam que precisa ser assim. Outro exemplo. Muitos magoam as pessoas, mas na hora do acerto, eles acham que não precisam pedir perdão porque eles não concordam que precisa ser assim. Outros também acham que por já terem entregado o seu coração ao Senhor, já é o suficiente. Eles acreditam que Deus não precisa dar palpites nos seus relacionamentos, no namoro, nas finanças, nas decisões da sua vida, na maneira dele se vestir, enfim. Gente, a obediência é aceitar a soberania de Deus. Por que nós precisamos aprender a obedecer a Deus mesmo sem concordar, gente? Por quê? Por que você e eu, por que nós precisamos aprender a obedecer a Deus mesmo sem concordar? Porque Deus é o Senhor. Mesmo quando pensamos que Deus está errado, Ele continua sendo o Senhor. Ele já era Senhor antes de nascermos. Podemos não concordar com os palpites de Deus sobre a nossa vida, mas, em última análise, Ele é o Senhor de tudo que somos e de tudo que temos. Ele é o Senhor da nossa existência. Ele é o Senhor de todas as coisas. A loucura de Deus, diz lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria humana. Então, gente, esse foi o segundo princípio. O primeiro princípio, você lembra ainda? Nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando nós não compreendemos. Segundo, precisamos obedecer mesmo quando não concordamos. E terceiro, precisamos obedecer mesmo quando não gostamos. Precisamos aprender a obedecer. Veja, era o rei que determinava todas as coisas. Era o rei. Com quem guerreava, quem matava, o que destruía, o que não destruía, quem salvava. Era o rei que determinava. O profeta Samuel, ele deu uma orientação para Saul, preparar o exército para a batalha e obedecer o que Deus estava mandando. Provavelmente, Saul ele foi para a guerra contrariado. Claro. Por quê? Porque ele, sendo o rei, ele achava que quem deveria dar as ordens era ele, e não receber ordens. Veja, era o rei, como eu disse, era o rei que determinava as coisas. Com quem guerreava, quem matava, quem ia destruir, quem ia salvar, era o rei. Mas o profeta Samuel que deu a orientação para Saul. Então você imagina, ele foi para a guerra já contrariado. Poxa vida, quem deveria dar ordens sou eu, e não o profeta. Eu não recebo ordens, eu dou ordens. Ele deve ter ido para a guerra sim. Amigos, quando Deus manda obedecermos, mesmo quando não gostamos, é porque o problema já existe, até mesmo antes de tomarmos conhecimento. E Ele sabe como deve tratar, gente. E eu fico aqui pensando, o que é que Deus tem pedido para nós e que nós não estamos gostando? O que é que Deus tem pedido a você que você não está gostando? Hein? Saiba o seguinte, que no futuro nós iremos escolher os benefícios da obediência ou as consequências da desobediência. Vamos escolher.
obedecemos sabendo que isso trará vitória, saúde, felicidade e bênção para a nossa vida. Por isso obedecemos. Quando desobedecemos, os resultados são terríveis, desastrosos, catastróficos. Saul era o rei de Israel. Ele tinha a posição mais alta no reinado. Ele seria rei até morrer. Ele poderia se casar com qualquer mulher, escolher o melhor gado. Ele tinha dinheiro, tinha riquezas, tinha tudo. Ele tinha tudo e mandava em tudo. Mas Saul mentiu e foi seletivo. Ele fez apenas aquilo que ele compreendeu, aquilo que ele concordou e aquilo que ele gostou. Foi assim. Quando ele foi confrontado com o seu erro, o que ele fez? Se justificou. Em outras palavras, lá no versículo 20 e 21, que nós lemos aqui, ele disse o seguinte, em outras palavras: poxa, nosso Deus merece o melhor. Então eu adiantei aqui as coisas, eu peguei o melhor de tudo para oferecer a ele. Mas será que Deus não estava de mau humor quando falou para destruir tudo? De repente pode ser que tenha passado isso pela cabeça dele. Não, eu separei as coisas boas aqui para oferecer a Deus. Eu acho que quando Deus deu aquela orientação, acho que aquele dia ele não estava muito bem, não. Estava meio de mau humor. Sabe, gente, é nesse momento que Deus olha para nós e diz: é nesse momento, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que oferecer dinheiro e gordura de carneiros. É melhor obedecer. Muitos estão sacrificando o que Deus não pediu para sacrificar e não estão obedecendo ao que Deus pediu para obedecer. As consequências na vida de Saul foram terríveis. Como eu disse, ele perdeu a vida, ele perdeu o reinado, perdeu tudo. Por quê? Por causa da desobediência. E ele foi rejeitado por Deus. Sabe, queridos, Deus não tem prazer em nos castigar. A Bíblia diz que Deus é bom. A essência de Deus é o bem, é amor. Deus não tem prazer nisso. Nosso Deus é extremamente amoroso, extremamente paciente. Inclusive, Ele é tão paciente que é por isso que nós estamos ainda aqui nessa terra. Estamos vivos, porque Ele é um Deus extremamente paciente. Por outro lado, Ele não pode negar-se a si mesmo. E Ele exige obediência. Gente, não há vitória na nossa vida se não houver obediência a Deus. Seja em qual área for. Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área conjugal, seja na área relacional, seja em qual área for. Não há vitória se não houver obediência. A obediência não é coletiva, é individual e depois se reflete no coletivo. É a obediência de amar, é a obediência de pedir perdão, é a obediência de restituir, é a obediência de ser honesto, é a obediência de ser verdadeiro, obediência de abandonar aquilo que é mal, abandonar o pecado, abandonar as coisas ruins. Enfim, isso deve ser praticado por cada um de nós. Então veja bem, nós aprendemos aqui nesta manhã 3 princípios sobre a obediência. 3 princípios. Você se lembra? Você que chegou mais tarde. Primeiro princípio: nós precisamos obedecer mesmo quando não compreendemos. Segundo, precisamos obedecer mesmo quando não concordamos. Terceiro, nós precisamos obedecer mesmo quando não gostamos. Compreendemos, concordamos, gostamos. Precisamos aprender a obedecer mesmo quando não compreendemos, quando não concordamos e quando não gostamos. Eu pergunto a você aqui nessa manhã: será que nesses dias Deus está nos pedindo obediência em alguma área da nossa vida? Deus de repente está te pedindo obediência em alguma área da sua vida que você está desobedecendo? Hein? O que é que Deus está pedindo para você nesses dias? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem
prestado atenção naquilo que a palavra de Deus tem ensinado a você? O que é que Deus tem pedido a você? E que você ainda não está obedecendo. E você precisa obedecer. Eu queria desafiar a cada um de nós aqui nesta manhã a fazer um pacto com o Senhor. Nós vamos fazer um pacto com Ele. E obedecemos a sua palavra para nós termos uma vida vitoriosa e abençoada nessa terra. Você deseja ter uma vida abençoada? Gente, obedecer nem sempre é fácil. Claro que não. Tem coisas que é simples. Se alguém chegar para mim assim, olha, eu vou te dar uma ordem, Ronaldo. Você hoje vai almoçar e vai comer uma bela picanha. Eu vou obedecer. Opa, isso é fácil. Mas tem coisas que não serão fáceis. Pode nos desagradar, nos confrontar, nos contrariar, mas é o melhor a fazer. Se Deus está te orientando, faça. Por exemplo, se Deus está orientando você a abençoar a vida de alguém, faça isso. Faça isso. Se Deus está pedindo para que você, através da sua palavra, perdoe o seu irmão, obedeça, perdoe. Se Deus está orientando através da palavra para que você não se vingue, obedeça. Não se vingue. É para amar o próximo, vou amar. Obedeça. Mesmo que às vezes isso custe para nós, que seja difícil. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda algumas coisas. Vamos fazer, porque é o melhor a fazer. Porque nós sabemos que lá na frente o Senhor vai revelar os seus propósitos na nossa vida. E vai nos abençoar. Porque a obediência, gente, não tem jeito. A obediência, ela gera bênção. Gera bênção na nossa vida. Obedeça aquilo que Deus está orientando você a fazer nesse momento. Obedeça. É para fazer o bem? Faça o bem. É para acertar alguma coisa? Você falhou com alguém? Faça isso, acerte hoje. Obedeça aquilo que Deus manda. E você será uma pessoa muito abençoada. E eu quero encerrar essa meditação nesta manhã, lendo com vocês Provérbios 8:32. Provérbios 8:32. Provérbios. Quer ver só? Provérbios 8:32. Até o versículo 35, anote aí. Diz assim: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve. Olha só, como é feliz o homem que obedece, que ouve. Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Porque todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Gente, obedecer é o caminho, é o melhor a fazer. É o que vai trazer sustento a você, é o que vai trazer vida a você. Provérbios 8, isso mesmo, anote aí, Provérbios 8, 32 ao 35. Isso mesmo. Medite melhor depois nesse texto. Leia hoje, mais uma vez. Anote, marque na sua Bíblia algumas palavras que Deus está falando com você, ao seu coração. E que possamos ter uma vida de obediência à palavra de Deus. É isso que Deus quer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Do que adianta você querer entregar a sua oferta no altar, sendo que você tem problemas com o seu irmão? Você acha que Deus vai receber esse tipo de oferta? E eu até digo mesmo em dinheiro. Às vezes você vai entregar na casa de Deus o seu dízimo, a sua oferta, mas você tem barreiras com todo mundo. Como é que Deus recebe esse tipo de oferta? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência.
Por isso que Jesus nos ensinou, se você tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta. Acerte com o seu irmão primeiro. Acerte com ele. Depois você pegue a sua oferta e entregue no altar de Deus. E Deus vai receber com um aroma suave na sua presença. Obedecer é o caminho. Obedecer sempre é o melhor caminho. É o melhor a fazer, gente. Obedeça ao Senhor e você terá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada nessa terra. Esse é o desafio não só para você, não. Para mim também. Que o Senhor guarde os nossos passos. Que o Senhor nos livre todos os dias. E que possamos andar segundo a palavra do Senhor. Amém, amigos? Seja assim, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que fala sempre ao nosso coração. Pai, nós ouvimos hoje essa palavra e nós queremos aprender a obedecer. Como é difícil às vezes para a gente. O Senhor tem falado tantas coisas ao nosso coração e como a gente tem dificuldade de obedecer. Nós somos muitas vezes orgulhosos. Nós confiamos muito em nós mesmos e nas nossas próprias capacidades. Pai, lendo essa história de Saul, nós não queremos entrar no mesmo caminho que Saul entrou, que obedeceu de acordo com aquilo que ele concordava, de acordo com aquilo que ele gostava, que ele compreendia. Não, nós queremos obedecer de maneira incondicional. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Pai, nós não queremos quebrar, Senhor, este princípio poderoso da obediência, porque a obediência sempre leva a uma vida de vitória, de bênção. E muitas vezes nós não temos sido abençoados, porque a culpa é nossa mesmo, porque nós temos desobedecido. Quantos princípios que há aqui nesta palavra, Senhor, e nós tantas vezes desobedecemos. Nós não perdoamos as pessoas, nós não praticamos o bem. Tantas coisas, nós falamos mal das pessoas, nós destruímos pessoas, causamos mal-estar nos ambientes. Quantas coisas erramos. Nós não damos o melhor para o Senhor. Nós oferecemos tantas vezes qualquer porcaria. Nós não ajudamos a quem está precisando. Tantas coisas nós temos falhado, Senhor. Mas nesta manhã, nós colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, nós colocamos o nosso coração. Porque a Tua palavra diz: Filho meu, dá-me o Teu coração. Dá-me o Teu coração. E os Teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pai amado, nós entregamos nesta manhã o nosso coração diante do Teu altar. E nós queremos viver conforme a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a cada dia, Senhor. Nós queremos aprender. Tira, Senhor, este coração duro que a gente tem. Coração de pedra. Tira, Senhor. E coloque em nós um coração regenerado. Um coração novo. Um coração de carne. Um coração sensível. Um coração amoroso. Um coração cheio de compaixão. Pai amado, coloque em nós este coração. Dá-nos um coração igual ao Teu. Como diz o cântico. Queremos um coração igual ao Teu, meu Mestre. Pai amado, que seja assim nesta manhã. Coloque, Senhor, derrama a Tua graça, a Tua unção sobre a nossa vida, Pai amado. Que possamos compreender, entender melhor a Tua palavra nesta manhã e vivermos esta palavra. Que seja assim, no nome santo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu oro. Amém, amém e amém, queridos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, queridos. Desejo que vocês tenham aí um dia abençoado e vitorioso na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Um beijo. Amanhã, então, estamos juntos. O tema será derrotas. Deus vai falar ao nosso coração. Tá bom? Um beijo, amigos. Deus abençoe e tenha um dia abençoado na presença de Deus. Tchau, tchau, queridos.